Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos responder a esse vídeo, um trecho desse vídeo do Pedro, o Ateu Informa, que ele fala aí sobre politeísmo, e nós já respondemos, esse ateísta aí no Logos, no site do Logos, nós já temos uma matéria sobre isso. Acho que creio que 2 artigos respondendo sobre essa alegação dele sobre a Bíblia, cópia de mitos antigos, vem do politeísmo, etc e tal, Nesse vídeo, ele fala sobre isso, basicamente alega essas coisas, basicamente alega isso, que a Bíblia, principalmente Gênesis, é uma cópia de mitos, como dos Sumérios e outros. Sempre respondemos a essas alegações aqui no Logos e podem ver os links na descrição sobre isso. Esse vídeo aqui é uma resposta a 3 alegações basicamente que ele faz nesse vídeo. Eu vou falar aqui os minutos aqui, é basicamente um resumo do artigo maior, com mais detalhes, vocês podem ver no blog, no site do Logos. Então esse vídeo aqui é um resumo dessas respostas aqui, minhas a ele. Bom, antes de mais nada, pessoal, peço aí que vocês já curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem para que mais pessoas aí sejam respondidas, esclarecidas, Eu gosto muito de responder as dúvidas dos leitores, essas alegações de ateístas, céticos, Gosto muito de responder sobre isso, porque é importante esclarecer a verdade, é importante mostrar isso para que pessoas não fiquem com dúvidas, certo? Aqui, no minuto 31 minutos e 37, ele fala uma grande mentira e confunde as pessoas de Deus. Ele fala sobre a questão de Gênesis 1.1, no hebraico, dizer Elohim em vez de El, Ou seja, ele já parte daquela questão pressuposta, daquele pressuposto que há um politeísmo embutido ali, no caso escondido, oculto, nos dizeres de Gênesis, e que deveria usar a palavra El, Na Bíblia, a palavra para Deus no hebraico mais usada é Elohim, É um substantivo plural. Prestem bem atenção, pessoal. Aqui eu vou dar um trecho de hebraico, hoje é popular dizer que significa plural de majestade, ou plural majestático, majestade. No entanto, a forma da palavra Elohim é plural. A palavra para Deus, no sentido singular, é El, que é usada com mais frequência na descrição das características ou atributos de Deus, El Elyon, El Shaddai, El Shaddai. No hebraico, quando Elohim é usado, quando se usa o Deus verdadeiro, é usado singular, como uma unidade composta. Quando é usado com falsos deuses, é usado no plural. Exemplo, você não terá outros deuses Elohim diante de mim. Deus está chamando as falsas majestades de Deus. Deus não é tão bom assim com impostores que fazem com que as coisas se rebelem e abandonem. Ao olhar para o seu uso, ele sempre se refere a pessoas no plural. Não há nenhuma passagem que me deparei que seja usada no sentido que afirma, que ele afirma lá. Por exemplo, em Gênesis 1, 24 ao 31, diz o seguinte, façamos o homem à nossa imagem, ser um apelo a si mesmo, não a Deus, aos anjos. Deus está falando de si mesmo e consigo mesmo no número plural. Alguns dizem que isso é uma referência à plenitude do poder divino e dos atributos que ele possui. Isso é apenas parte dele, pois o ser divino de Deus é mais do que seus poderes e atributos, pois no ser de Deus há pessoas. Ele não estaria falando com seus atributos, mas com o que pode responder. Isaías 40, 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, ou quem o instruiu? A palavra hebraica Elohim é gramaticalmente uma forma plural e em algumas centenas de ocorrências no Antigo Testamento significa deuses. No entanto, cerca de 2.600 vezes o Elohim funciona como substantivo singular. Sabemos disso por 4 razões. Eu vou só aqui numerar algumas, no caso primeiro, mas vocês podem ver aí melhor, mais completo no artigo aqui na descrição do Logos, tá bom? Primeiro, nessas passagens é muito comum o substantivo usar pronomes, verbos e substantivos descritivos no singular. Certo, pessoal? Então não é tão simples ele se pegar uma palavra e tirar, isolá-la e estudar. Você tem que ver exatamente todo esse contexto, todo esse estudo do vocabulário, verbal, tempo e tal. Se você ler uma frase dizendo Elohim é bom, você sabe que Elohim nessa frase deve ser singular,
porque o verbo é singular, né? Né? A mesma coisa se aplica a expressões como Elohim, nosso Pai, ou Elohim se senta em seu trono. Vemos esse uso nas palavras singulares em relação a Elohim, logo no primeiro versículo da Bíblia. Né? No princípio, Deus, ali em hebraico é Elohim, né? Criou os céus e a terra, né? Gênesis 1. Né? O verbo criado, o verbo aqui criar, criado, nesse versículo é singular, não plural. Entendeu agora, Pedro? Por que ali em Gênesis 1 se usa então Elohim e não El? Aqui está explicado que é por causa disso, certo? Podem ver outras razões então, como falei, no link aqui na descrição, tá? Esse vídeo é só um resumo. Tá? Já aos 32 minutos e 26, ele fala de uma grande mentira e confunde as pessoas de Deus. Né? Ele alega que a ideia monoteísta de que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, apesar de serem pessoas diferentes, veio do concílio de Nicéia de Constantino em 325. Olha, coitado desse concílio de Nicéia, né? Tanta coisa que é culpado, ateístas aí inventam um monte de coisa sobre isso, gente, por favor, né? Há dois erros aí, né? Primeiro, que o monoteísmo em trindade não é isso, né? No entanto, a doutrina cristã de Deus é que ele é composto por três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chamamos isso de trindade, né? Dizemos que Deus é três pessoas porque vemos que o Pai se chama Deus, né? Lá em Filipenses 1:2, o Filho se chama Deus, né? Lá em Hebreus 1:8, e o Espírito Santo se chama Deus, né? Atos 5:1-4. O sujeito não entende nada de história, né, e teologia. Né? Realmente esse conceito foi estabelecido como ortodoxia da igreja no famoso concílio de Nicéia em 325, né, depois de Cristo. Né? O credo niceno fala de Cristo como Deus de luz, né, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não gerado, sendo uma substância com o Pai. Né? Note que foi estabelecido, não criado. Né? A doutrina já está bem estabelecida na Bíblia, muito antes de Cristo. Né? Primeiro, a doutrina da Trindade era uma crença amplamente aceita antes do concílio de Nicéia. Visto que o batismo é um ato universal de obediência aos novos crentes, é significativo que Jesus use a linguagem trinitária em Mateus 28:19, quando ele concede a grande comissão que faça discípulos e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Didaquê, né, que é um manual antigo da vida da igreja, ali em cerca do ano 70, né, tal, né, também incluía a língua trinitária para o batismo. Né, foi escrito no final do primeiro século, no início do segundo século, né, depois de Cristo. Encontramos a linguagem trinitária novamente sendo usada por Hipólito por volta de 200, né, depois de 200, né, numa fórmula usada para questionar aqueles que estão prestes a ser batizados. Os novos crentes foram solicitados a afirmar a crença em Deus, o Pai, em Cristo Jesus, Filho de Deus, e no Espírito Santo. Aos 32 minutos e 50, ele tenta ir contra a ideia de que Elohim é como plural na unidade, simplesmente ignorando os fatos, né? Dado que não conhece nada. Bom, vamos lá. Né? Como uma declaração de unidade implica pluralidade, né? No Shema, lá em Deuteronômio 3:14, a palavra traduzida como lembra-se lá que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, né? No hebraico é Ehad, né? Que demonstra a unidade composta de unidade. Né? Exemplos específicos de como o Ehad, né? Se escreve Echad, né? Ehad, demonstra a unidade composta são encontrados. Eu vou falar aqui um versículo, mas lá no artigo vocês vão encontrar mais, tá? Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma carne. Gênesis 2:24. Note aqui o uso, né, da palavra. Né? Esses são alguns dos muitos exemplos de como o Ehad é usado para mostrar a unidade da unidade, né, do único. Como o hebraico seria diferente se Deus quisesse expressar unidade absoluta, né, quer dizer, um único só. Né? Nós vemos ali que a palavra Ehad evoca pluralidade, ali no caso uma unidade, unicidade ali, certo? Há outra palavra hebraica, né, que seria no caso, que é Yahid, né, usada para expressar a ideia de unidade absoluta. Exemplos disso são mostrados no artigo, vocês podem ver lá, tá?
Claro, como esses ateístas de internet não entendem nada de hebraico e grego, vão alegar o que quiserem, sem base. A palavra hebraica traduzida como Deus é a palavra El ou Elohim. Elohim é a forma plural de El. A forma plural é usada 2.607 vezes das 2.845 vezes em que a palavra Deus é usada no Antigo Testamento. Não apenas a palavra para Deus é geralmente usada na forma plural, mas vários versículos se referem a Deus como nós. Notem e lembrem, o versículo diz o seguinte: então Deus disse, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre os répteis e que rasteiam sobre a terra. Gênesis 1:26, certo? Note aí a palavra novamente usada em nós, tá certo, pessoal? Há muito mais aí a gente pode falar e eu gostaria de ver os seus comentários aqui, qualquer coisa a gente comenta, tá? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem aí, certo, com seus amigos, para que mais pessoas aí sejam informadas, certo? E nós novamente recomendamos aqui, no caso, os nossos cursos de teologia. Nós somos parceiros aí da Universidade da Bíblia e outros. Nós sempre recomendamos material de qualidade, são interdenominacionais, certo? E também o curso de hebraico e grego deles, que é muito bom, eu recomendo aí todos os interessados aí fazer. Tá certo, pessoal? Isso aí, um abraço e até mais.